O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha a ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Podemos ir sentando calmamente. Antes do padre começar a homilia, você vai olhar para quem está do seu lado direito e esquerdo e vai falar: irmão, não dorme, porque senão você vai perder a palavra de Deus. Isso aí, para expulsar qualquer tipo de anjo demoníaco do sono nesse lugar, tá bom? Amém? Se eu ouvir alguém dormindo daqui de cima, eu já grito: sai, demônio! Esse senhor está agitado, né? Pois é. E está te agitando também, estou vendo. Mas em nome de Jesus o agito vai. Sai, demônio! Irmãos, eu não sei, acredito que não, claro, né? Não temos aqui só o povo do Boa Vista na missa dessa noite. O padre vê rostinhos novos, diferentes. Sejam bem-vindos, claro. Mas o padre vai relembrar para aqueles que estiveram nas missas de semana passada, aqui na Imaculada, ou em uma das comunidades que o padre celebrou, uma das 5 missas. Porque o padre deixou vocês com uma missão durante a semana. Nas homilias de semana passada, o padre deixou uma pergunta para ser respondida por vocês. E eu espero que vocês tenham conseguido resposta. Eu espero que vocês tenham lembrado da pergunta, pelo menos, durante a semana, porque se não lembraram de ter a resposta, além da pergunta de semana passada, vai ficar dessa semana ainda. E aí vai acumular, né? Quem já participou de missa não vale falar nada, fica quieto. Porque a pergunta é a mesma. Tipo, semana passada, nós vivemos a experiência de um Jesus que mais uma vez vira o jogo. Diante de um evangelho que contava a história, a parábola de um homem que foi assaltado e foi deixado abandonado na estrada, todo ensanguentado. As pessoas, o mestre da lei que questionava Jesus, queria saber que tipo de próximo era o dele. Ou, Senhor, eu já faço tudo o que o Senhor falou aí de mandamentos. Só que quando chega na parte do próximo, eu quero saber quem é o meu próximo. E aí o Senhor, olhando para aquele mestre da lei, olhando para cada um de nós nessa noite, e olhou semana passada, e olha hoje de novo, sobretudo se você esqueceu de responder a pergunta, o Senhor olha para nós e fala assim: ô meu filho e minha filha amados, sua preocupação não tem que ser a quem você vai, quem é o seu próximo,
A sua preocupação é que você descubra que tipo de próximo você está sendo para o outro. Essa tem que ser sua preocupação. Já tem gente dormindo, sai, demônio do sono, né? É esse tipo de preocupação que deve parar no nosso coração. E foi essa pergunta que nós levamos para casa, para ser respondida durante a semana. Hoje, o Senhor nos faz uma outra pergunta. O Senhor nos pergunta assim na liturgia da palavra: que tipo de amigo você é de Deus? Essa é a pergunta. E a gente precisa ter uma resposta. Sendo ela bonita ou feia, colorida ou preto e branco, cheirosa ou fedida, a gente precisa ter uma resposta. Vamos lá. Para ajudar você na sua pesquisa sobre você mesmo, que não é uma pesquisa fácil de se fazer nunca, existem 2 tipos de amizade que a gente precisa entender. A amizade inaugurada por Deus, e aí se é inaugurada por Deus, é a amizade que nós vemos acontecendo na Sagrada Escritura, é a amizade que Jesus pratica, e se é deles, significa que é a verdadeira, não tem outra. Mas mesmo assim o Senhor nos dá a liberdade. A amizade de Deus, a bíblica, a evangélica, a de Jesus, a verdadeira, faz-nos entender que a verdadeira amizade existe quando alguém tem a coragem de dar a vida por você. Isso é amizade verdadeira. Quando você encontra na sua vida alguém que seria capaz de dar a vida dela por você, você está diante de uma amizade verdadeira. E olha, que como é a amizade desse mundo, ainda pode te decepcionar. E aí quando nós olhamos para a história da salvação, quando nós olhamos para a nossa história de vida, nós vamos percebendo que só existiu até hoje um que teve coragem de fazer isso, que foi Jesus. Então o primeiro de todos é Ele. A amizade que deve ser o critério para eu escolher minhas outras amizades é Jesus. Percebam que a régua está bem alta. E se a régua é Jesus, significa que você tem que chegar em casa e dar uma escrevida no nome dos amigos da sua lista e perguntando: será que esse daria vida por mim? Será que esse daria vida por mim? Daqui a pouco você vai perceber que a sua lista diminuiu bastante, vai até acabar. Porque a gente vive iludido achando que todo mundo é amigo nosso. Esse é o outro conceito de amizade, o conceito que hoje habitualmente é praticado entre nós. A cultura nos pede isso. Estou eu na fila da lotérica, do banco, da verdureira. Vamos mudar um pouquinho, que eu sempre falei verdureira nas outras homilias, né? Lotérica, banco. Estou na fila do ônibus no terminal. Uma pessoa se vira e dá um sorriso. Ou seja, opa, vou bater um papo. Converso 3 minutos porque o ônibus já chegou, não deu tempo mais. Mas nesses 3 minutos eu consegui pegar o WhatsApp da pessoa e agora eu sigo a pessoa no Instagram. Pronto, é meu amigo de infância. Eu já posso abrir tudo da minha vida, eu já posso abrir as portas da minha casa, eu já posso partilhar a intimidade do meu casamento, eu já posso partilhar a intimidade do meu coração, e aí vai tudo pro beleléu, porque hoje o que nós estamos sendo educados a ser é pessoas expostas, por causa das redes sociais inclusive. Se nós não formos pessoas expostas, nós não servimos para a sociedade atual. Essa é a lógica. Só que a lógica do Evangelho é o contrário. Amigo não é qualquer um. Você não pode colocar qualquer um dentro da sua casa. Você não pode colocar qualquer um dentro da sua vida. Você não pode deixar qualquer um saber da intimidade do seu coração
saber dos seus problemas de casamento, não é qualquer um que pode. E às vezes a gente fala para todo mundo, mas não fala para Deus. Gasta a saliva falando dos problemas, das intimidades para todo mundo. Tem gente que ainda coloca as intimidades, inclusive nas redes sociais. Mas para Deus não tem coragem de falar. Essa substituição do conceito de amizade faz a gente não compreender uma série de coisas que Jesus fez. Uma série de coisas que Jesus falou para os seus apóstolos. Uma série de coisas do relacionamento de Maria com Jesus. Uma série de coisas. Porque quem inaugura a amizade é Deus. Deus inaugura a amizade no mundo, na história, na eternidade, quando Ele sonha com cada um de nós e nos faz. Porque Ele sabe que nos fazendo, Ele teria que se doar a nós, todos os dias. Ele teria que dar a vida por nós, Ele teria que dar de sua misericórdia, Ele teria que dar de sua providência, Ele teria que dar de sua graça e do seu amor, para ver se a gente se manca. E esse ato de dar-se a nós é a amizade. Não é à toa que o vocábulo amizade deriva da palavra amor. Olha só que coisa interessante. E aí, baseado nisso, irmãos, é que a gente consegue entender por que que Abraão teve a atitude que teve na primeira leitura de hoje. Por que que teve aquele conflito de Marta e Maria e Jesus lá em Betânia? E por que que Paulo fala o que fala na segunda leitura de hoje? Porque na primeira leitura, nós vemos Abraão sentado à entrada da sua tenda, montada no carvalho de Mambré, uma região quente. Pensa num lugar quente. E ainda o autor diz o detalhe: na hora mais quente do dia. Espiritualmente, o que isso significa para nós? Que Abraão estava vivendo a hora mais difícil do seu dia. Todos nós temos as horas mais difíceis da nossa vida. Todos nós passamos as situações mais difíceis da nossa vida. E é nessa hora que o Senhor se manifesta a ele na presença de 3 homens que aparecem para ele. E Abraão, na sensibilidade da sua fé, reconhece a visita de Deus por meio daqueles 3 homens, porque inclusive o nosso Deus é trino, se manifesta na história em 3 pessoas diferentes. Estava ali o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, o seu Deus e o meu. Daquele Deus que daqui a pouco nós vamos comungar, estava lá. Na hora mais difícil de Abraão, o Senhor aparece. E Abraão olha para essa manifestação divina e diz: Senhor. É como se a vida de Abraão fosse refrescada na hora, né? Senhor, que alegria, o Senhor veio me ver. O Senhor veio me visitar. Mas fica mais um pouquinho. Não vai já agora não. Eu vou mandar Sara fazer um pão delicioso. Inclusive o pão que vai ser vendido amanhã deles, terça-feira, é delicioso, da Valse. Fazendo propaganda já. Eu vou mandar a minha mulher pegar 3 punhados da farinha mais fina, mais pura que tenha, mais cara, para fazer um pão para vocês comerem. Vou lá no meu pasto, vou separar o bezerro mais bonito e vou pedir o meu criado para preparar. Vou lá pegar leite, vou lá pegar coalhada, comidas típicas, né, dos judeus, e vou trazer para fazer um banquete para o Senhor, porque eu não quero que o Senhor se vá. Lembra-nos muito a frase dos discípulos de Emaús, né? Quando chega lá na curva, que não é a do Nereu, mas a curva que vai para o Emaús, que o Senhor faz que vai, né, todo faceiro, para ver se alguém se manca, e aí os discípulos de Emaús falam: não,
Fica conosco. Lembra-nos isso. Essa necessidade humana de ter a Deus perto, de sentir Deus, de ver a manifestação divina. E Abraão, porque era amigo de Deus, juntou o que ele tinha de mais valioso na sua tenda, no seu pasto, e deu para Deus. Naquele momento, Deus ocupa o lugar mais importante na vida de Abraão. Ele come das coisas mais caras e saborosas da casa de Abraão, da tenda de Abraão, porque Abraão queria dar o melhor para Deus, porque Deus era seu amigo. Quando nós olhamos, damos um pulo na segunda leitura e vamos para o Evangelho de hoje, nós vemos o conflito formado entre Marta e Maria, duas manas, uma agitada e a outra mais sensível, porque o agito tira a sensibilidade do ser humano. Eu não sei se você tem uma alma agitada, eu acho que tem. Muita gente aqui nessa noite está lotada de agito na alma. Tem gente que entrou nessa igreja hoje se perguntando o que veio fazer aqui, porque tinha tanta coisa para resolver lá fora. E eu sei que eu não estou mentindo. O Espírito Santo é fofoqueiro para essas coisas. Quando é para ouvido de padre, então ele fofoca com vontade. E aí o Evangelho de hoje coloca essas duas irmãs diante de Jesus. Quando Marta chega para o Senhor tentando colocá-lo contra a parede e diz: Jesus, o senhor não fica incomodado não? Eu estou lavando casa, eu estou lavando roupa, eu estou fazendo comida, eu estou cuidando dos filhos e mandando para a escola, eu estou cuidando do marido jaguar, eu estou fazendo isso, eu estou pagando conta, eu estou indo trabalhar fora. Eu tenho esse compromisso, eu tenho esse compromisso, eu tenho esse compromisso, tirando os sociais, né? Eu tenho essa festa, eu tenho esse aniversário, eu tenho esse casamento, eu tenho esse chá revelação, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Parei. Eu tenho isso tudo. O senhor não se manca que enquanto eu tenho isso tudo, a minha irmã está aí no seu pé, fazendo nada? Coitada de Marta, foi tentar colocar Jesus contra a parede. O Senhor olha para ela e fala: Marta, querida, vem aqui com o Pai. É o seguinte, nada do que você se preocupa deixa de ser importante. Tudo isso aí é importante. Você tem que cuidar da família, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do seu trabalho, você tem os seus estudos, você tem que fazer isso aí tudo. Isso tudo é importante. Só que Maria descobriu que existe alguma coisa mais importante do que a sua agenda cheia. Dar a vida, atenção, tempo, ouvidos, olhos para mim. Porque se não for por mim, nada do que você faz, nenhuma correria que você tenha na sua vida, nunca vai fazer sentido. Anota essa frase no seu coração, se você está pensando em faltar cerco de Jericó essa semana por causa de outros compromissos. Pode anotar já, porque a palavra de Deus profética para a sua vida, e não é papo de padre isso. A humanidade está doente, porque só está fazendo coisas, não está parando nem para pensar sobre as coisas que faz. A humanidade está doente porque Deus está deixando de ser o sentido dela, porque Deus está deixando de ser a justificativa da vida dela. Por isso estamos doentes, cheios de traumas, cheios de síndromes, cheios de vazios e compensações. Cancela tudo o que você puder, para que você esteja aos pés de Jesus essa semana, pelo menos. Meu irmão, minha irmã, a coisa é tão séria
que Paulo, na segunda leitura, termina para nós falando de amizade da seguinte maneira: Jesus, eu sei que o Senhor sofreu muito no seu corpo, inclusive. Na cruz, então, nem se fala, Jesus. As dores foram enormes, as feridas foram catastróficas, a quantidade de sangue que o Senhor perdeu foi enorme. Mas mesmo assim, Jesus não foi suficiente para sofrer todas as dores da humanidade ainda. Então, Senhor, como eu sou seu amigo, eu te ofereço, pela minha missão, pela missão que eu tenho na igreja, que é o seu corpo, eu ofereço o meu corpo para aquilo que faltou de sofrimento no seu, eu sofra pelo Senhor. É a segunda leitura de hoje. A definição mais pura, mais bíblica e mais divina de amizade. Chorar com Jesus, sofrer com Jesus e dar a vida por Jesus. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais simples a gente entender que o próximo são todos. E cada pessoa para quem eu me dou se torna o Cristo para mim. Esse é o conceito de amizade verdadeiro. O Padre espera que sinceramente você saia dessa noite, desse cerco de Jericó, com uma alma mais educada para Deus. Educada não no sentido de hábitos, educada de conhecimento mesmo, de experiência. Porque quando a gente entra, mergulha no conhecimento de Deus mais profundo, a gente fica mais refinado na nossa fé, sabe? A gente começa a criar menos caso pelas coisas. A gente começa a ser mais tolerante, paciente. A gente começa a ter mais respeito pelas pessoas. Quando nós entramos de cabeça no mistério que é o nosso Deus, isso acontece em devolutivo para nós. Então peçamos essa graça. Peçamos essa graça, meus irmãos, hoje, amanhã, depois, todos os dias da nossa vida. Que tenhamos uma fé mais refinada, mais educada. Uma fé de quem está profundamente conhecendo Deus. Maria, nossa mãe, nos livre de toda superficialidade. E do céu, junto com São José, Santa Luzia, Santa Faustina, Madalena de Canossa, nossos santos padroeiros na paróquia, nós alcancemos o céu um dia. Alcancemos o céu um dia, porque aqui na terra nós escolhemos ser amigos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.